Gênesis, capítulo 4. Então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz Caim, e declarou: com a ajuda do Senhor tive um filho homem. Voltou a engravidar e desta vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferenda. E por esse motivo, Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim: por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Contudo, propôs Caim a seu irmão Abel: saiamos, vamos ao campo. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Então o Senhor inquiriu Caim: onde está teu irmão Abel? Retrucou Caim: não sei, acaso sou eu o protetor do meu irmão? Exclamou o Senhor: que fizeste? Ouve, da terra o sangue do teu irmão clama a mim. Portanto, agora és mais amaldiçoado que a terra que abriu a boca para tragar de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando cultivares o solo, este não te fornecerá mais da tua força. Serás um fugitivo errante pelo mundo. Apelou Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Vê, hoje tu me pelo mundo. Tu me expulsas desta terra e terei de me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Contudo, o Senhor lhe asseverou: não acontecerá assim. Se alguém matar a Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim coabitou com sua mulher, ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de seu filho Enoque. Enoque foi para Irade, que foi pai de Meujael, que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque. Lameque tornou para si 2 esposas. Uma se chamava Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam rebanhos e vivem em tendas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, antepassado de todos os músicos que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então Lameque vangloriou-se diante de suas esposas. Ada e Zilá, ouve-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a declarar-vos. Matei um homem por causa de ferimentos que me causara, e uma criança porque me ofendeu. Ora, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque pode ser 70 vezes 7. Novamente Adão teve relações sexuais com sua esposa, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou de Sete. Exclamando Deus, me concedeu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim. Sete foi pai e deu a seu filho o nome de Enos, que foi o primeiro a proclamar o nome de Javé. Gênesis capítulo 5. Este é o registro da descendência de Adão.
homem e mulher os criou, e os abençoou e lhes deu o nome de humanos. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, como sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. O tempo que viveu Adão depois do nascimento de Sete foi de 800 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Adão foi de 930 anos. Depois morreu. Quando Sete completou 105 anos, gerou Enos. Depois do nascimento de Enos, Sete viveu 807 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Sete foi de 912 anos. Depois morreu. Quando Enos completou 90 anos, gerou Cainã. Depois do nascimento de Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enos foi de 905 anos. Depois morreu. Quando Cainã completou 70 anos, gerou Maalalel. Depois do nascimento de Maalalel, Cainã viveu 840 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Cainã foi de 910 anos. Depois morreu. Quando Maalalel completou 65 anos, gerou Jared. Depois do nascimento de Jared, Maalalel viveu 830 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Maalalel foi de 895 anos. Depois morreu. Quando Jared completou 172 anos, gerou Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Jared foi de 962 anos. Depois morreu. Quando Enoque completou 65 anos, gerou a Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus mais 300 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, porquanto Deus o arrebatou. Quando Matusalém completou 187 anos, gerou a Lameque. Depois do nascimento de Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Matusalém foi de 969 anos. Depois morreu. Quando Lameque completou 182 anos, gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, porque profetizou ele: este nos aliviará do nosso árduo trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela dureza desta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu 595 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Lameque foi de 777 anos. Depois morreu. Quando Noé completou 500 anos, já havia gerado Sem, Cã e Jafé. Gênesis capítulo 6. Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhes agradaram os olhos. Então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Ora, naquela época, e também algum tempo depois, havia nefilins na terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos.
Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente seu coração. Declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Contudo, a Noé o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Eis a história de Noé. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus observou a terra e viu a que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade com suas práticas malignas. Então declarou Deus a Noé: eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Faze uma arca de madeira resinosa, tu a farás de carniços e calafetarás, com betume por dentro e por fora. Exatamente deste modo a farás para o comprimento da arca: 300 côvados para sua largura, 50 côvados para sua altura, 30 côvados. Farás um teto para a arca e o rematarás um côvado mais alto. Farás a entrada da arca pelo lado e farás um primeiro, um segundo e um terceiro andar. Da minha parte mandarei o dilúvio, muitas e muitas águas sobre a terra, a fim de que exterminem de debaixo do céu toda a carne que tiver fôlego de vida. Tudo que há sobre a terra, sobre a face da terra, deve perecer, mas estabelecerei minha aliança contigo e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua esposa e as mulheres de teus filhos contigo. De tudo que vive, de tudo que é carne, farás entrar na arca 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea, para os conservares em vida contigo. De cada espécie de aves, de cada espécie de animais, de cada espécie de todos os répteis do solo, virá contigo um casal, para os conservares em vida. Quanto a ti, reúne todo tipo de alimento e armazena-o. Isso servirá de alimento para ti e para eles. Noé assim fez. Tudo em conformidade com o que Deus lhe ordenara, ele concluiu a obra. Gênesis capítulo 7. Então o Senhor ordenou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, porque és o único justo que observo diante de mim, no meio desta geração. De todos os animais puros, tomarás 7 pares, o macho e sua fêmea. 2 animais que não são puros, tomarás apenas um casal, o macho e sua fêmea. Tomarás também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que eu fiz. Assim Noé fez tudo o que o Senhor lhe ordenara. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio. As muitas águas sobre a terra. Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca para se livrar das águas do dilúvio. E aconteceu que os casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca, exatamente como Deus havia orientado Noé. Passados 7
dias desabaram as grandes águas do dilúvio sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos e 1 mês e 17 dias, precisamente nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se romperam. E a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua esposa e as esposas de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais conforme as suas espécies, todos os animais grandes e selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos, pequenos e os que rastejam pelo solo, assim como todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Com Noé, abrigaram-se na arca casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida. Os animais que entraram eram um macho e uma fêmea de tudo que é considerado ser vivo, de acordo com o que Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta por fora. Durante 40 dias permaneceu o dilúvio sobre a terra. Cresceram as águas e ergueram a arca, que ficou elevada acima da terra. As águas subiram e se avolumaram muito sobre a terra, e a arca flutuava sobre as muitas águas. As águas aumentaram cada vez mais sobre a terra, e as mais altas montanhas que estão sob todo o céu foram totalmente cobertas. As águas subiram até cerca de 7 metros acima das montanhas. Pereceram então todos os seres vivos que se movem sobre a face da terra, aves, animais domésticos, feras, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e todos os seres humanos. Morreu tudo que tinha um sopro de vida nas narinas, isso é, tudo que estava vivo sobre a terra firme. Assim desapareceram todos os seres que se moviam na superfície do solo. Não sobreviveu um só homem. Assim como todos os animais grandes, os animais pequenos que rastejam pelo chão e as aves do céu. Somente sobreviveram Noé e os que com ele estavam na arca. E a enchente prevaleceu sobre a terra durante 150 dias.